O Japão, mais do que qualquer outro país, produziu uma imensa gama de filmes com temática histórica. Não apenas épicos, mas também reflexões quase contemplativas de eras passadas. Para Kurosawa, a perspectiva histórica sempre foi importante, suprema até. Não é à toa que seus filmes mais conhecidos, e aqueles em que ele é puro Kurosawa, são épicos tais como Os Sete Samurais, Trono Manchado de Sangue, Kagemusha e Han. Kurosawa compartilhava com o escritor Yukio Mishima uma admiração profunda pela tradição samurai. Mas Kurosawa nunca caiu no fanatismo e obsessão que marcaram a carreira e a vida do escritor. Para ele, o samurai era como um cowboy dos filmes que tanto admirava. Heróicos, mas também falhos e, por vezes, representantes de uma honra e moral que já não fazia parte do mundo moderno. O cinema japonês sempre foi muito codificado e dependente dos filmes de gênero. O crítico Donald Ritchie aponta que todo diretor japonês, e Kurosawa não é exceção, pensava nos filmes como sendo divididos em dois gêneros básicos: os filmes de época, Jidai Geki, e os filmes de histórias contemporâneas, Gendai Mono. Kurosawa era atraído por um tipo muito específico de filmes, chamado Shambara, histórias que se passavam no Japão feudal, entre os séculos XVI e XVII, e que envolviam o destino de um samurai ou ronin. Rashomon é um dos mais inventivos filmes do cinema mundial, com sua narrativa complexa e tecnicamente perfeito. O filme projetou o nome de Kurosawa para muito além da ilha do Japão. O tom e a abordagem de Rashomon são radicalmente diferentes de tudo que os espectadores ocidentais conheciam até então. O filme é apresentado quase como uma poesia visual, onde o que mais importa são as imagens e paisagens, enquanto o som e diálogo têm uma menor importância. A cinematografia é singularmente evocativa. Seria possível assistir Rashomon sem legendas e ainda assim captar mais do que uma pequena fração de sua essência. Da mesma forma, este filme provavelmente poderia ter sido igualmente bem sucedido durante a era do cinema mudo. Talvez Kurosawa pensasse aqui em seu irmão. O roteiro foi adaptado de dois contos de Akutagawa, Rashomon e Dentro de um Bosque. O escritor, nos diz o diretor, vai às profundezas do coração humano como um cirurgião com seu bisturi, deixando exposta as complexidades sombrias e as reviravoltas bizarras. Dissimulação, deslealdade e o mais arraigado egoísmo desfiguram os personagens da trama de várias formas. Esse olhar parece encarnar-se cinematograficamente no modo como Kurosawa filma. Ele quer usar a luz e as sombras da floresta para criar a tonalidade do filme. Assim, ele decide filmar diretamente o sol, quebrando uma das regras máximas da arte da cinematografia, e para a consternação dos produtores. Kazuo Miyagawa, diretor de fotografia de Kurosawa, teve a coragem e a habilidade para seguir as orientações do diretor, e logo se tornaria um dos nomes mais celebrados na história do cinema japonês. A história contada em Rashomon é surpreendentemente simples e enganosamente complexa. Central é um estupro de uma mulher e o assassinato de um homem, possivelmente por um bandido. Isso é apresentado inteiramente em flashbacks, da perspectiva de 4 narradores. Boa parte do filme acontece no portão Rashomon, nas ruínas de Kyoto, onde várias pessoas procuram abrigo de uma tempestade e discutem o crime recente que chocou a região. Um lenhador foi testemunha dos acontecimentos e, com a ajuda de um sacerdote, questiona o que realmente aconteceu e o que tal acontecimento horrível diz sobre a natureza humana. O conceito de que a verdade absoluta é prismática permeia todo o filme. A verdade objetiva é um graal a ser procurado, mas que nunca será encontrado, apenas aproximado. O movimento mais brilhante de Kurosawa em Rashomon é nunca revelar o que realmente aconteceu. Somos deixados para fazer nossas próprias deduções. A Era dos Samurais tem início em 1185, com a vitória de Minamoto no Yoshitsune, que derrotou o clã Taira, rival na luta pelo poder. Yoritomo, seu irmão e chefe do clã Minamoto, assume o poder no Japão e se torna o primeiro shogun do país. O imperador foi reduzido a um mero símbolo do Estado, mas tinha pouco ou nenhum poder concreto.
Será Yoritomo que estabelecerá muitos dos costumes e práticas que guiariam os samurais por séculos. Os samurais floresceram durante uma época marcada por conflitos intestinos entre os mais de 250 senhores feudais, ou daimyos, que disputavam a atenção e lealdade do shogun. Durante a era Tokugawa, entre 1600 e 1867, a mitologia do samurai conquistou a imaginação popular. Suas aventuras eram celebradas em uma série de narrativas ilustradas conhecidas como Gokan. Elas eram extremamente populares e foram produzidas até o final do século XIX. Muitas vezes eram adaptações irreverentes de contos longos, ilustrados e escritos para uma ampla gama de leitores. Não tem como não pensar na possibilidade de esses serem os primeiros Pulp Fictions da história, e são a gênese primordial do que será o mangá. Gokan significa livros encadernados, porque eram frequentemente vendidos como muitos capítulos encadernados. Para Kurosawa, o samurai não era para ser venerado ou ridicularizado. Como encarnado em especial na figura de Toshiro Mifune, o samurai do mundo de Kurosawa era faminto, por vezes vestido em andrajos, e até mesmo vulgar. Em Os Sete Samurais, Kurosawa cria um mundo que evoca os horizontes virginais e pioneiros dos filmes de faroeste. São planos abertos de bandidos andando a cavalo, jovem samurai a passear na floresta idílica e encontrar uma camponesa disfarçada de menino, o que leva a uma das melhores tramas paralelas do filme com tons absolutamente shakespearianos. É um mundo de características masculinas a ditar o ritmo da vida. Os clichês do faroeste estão presentes no filme, e damos uma volta completa até chegar nos romances de cavalaria medievais e suas alegorias do bem versus o mal. A presença da natureza, os espaços abertos, o grande céu são tão importantes para Kurosawa em seu filme quanto é para John Ford em Caravana de Bravos. Isso tudo não é ao acaso. Em suas memórias, Kurosawa escreveu: havia uma pessoa com quem eu gostaria de parecer quando ficasse velho, o diretor americano John Ford. Os Sete Samurais marca um momento decisivo na carreira do diretor. O filme possui um ritmo interno próprio, uma tensão criada não apenas pela iminência do ataque dos vilões, mas também dos conflitos internos dos personagens. Kurosawa fez outros filmes do gênero Shambara, incluindo Yojimbo e Sanjuro, mas sua popularidade no Ocidente parecia trabalhar contra ele em sua terra natal, onde havia uma certa dose de ressentimento e suspeita. Se, afinal, os ocidentais achavam os filmes de Kurosawa tão atraentes, talvez isso significasse que eles não eram tão autenticamente japoneses quanto os filmes silenciosos de Mizoguchi ou Ozu. Mas, assim como os filmes de samurai de Kurosawa foram influenciados pelos faroeste de Hollywood, eles, por sua vez, foram extremamente influentes no cinema ocidental. O enredo de Os Sete Samurais foi adaptado não apenas em Sete Homens e um Destino, da qual Hollywood fez duas versões, uma de 1960 e outra de 2016, mas também na ficção científica há exemplos como Rogue One e, mais recente, The Mandalorian. Há ainda a adaptação Vida de Inseto. A Fortaleza Escondida foi uma influência direta em Guerra nas Estrelas, e Yojimbo, uma reformulação do romance Red Harvest de Dashiell Hammett, foi refeito por Sergio Leone como Um Punhado de Dólares, que deu início à mania do western spaghetti e lançou a carreira internacional de ninguém menos do que Clint Eastwood, herdeiro direto da tradição cinematográfica da qual fazem parte John Ford e o próprio Kurosawa. Eastwood faria inclusive Cartas de Iwo Jima, que é uma clara e direta homenagem ao diretor japonês. Refletindo sobre os Sete Samurais, Kurosawa revelou sua visão humanista da classe samurai e de como o tempo deles foi glorioso, mas passageiro. Eu queria mostrar como, depois de tudo, os camponeses eram os fortes, pois eram ligados à terra. Os samurais, ao contrário, eram os fracos, varridos pelo soprar do vento na mudança. O que nos leva a outro diretor fortemente influenciado por Kurosawa, o americano Sam Peckinpah, que em seus filmes também trata dessa desmistificação de um período mítico e do amargor do fim de uma era. Mas não apenas, mesmo características autorais de Peckinpah são emuladas de Os Sete Samurais. O ritmo de seus filmes, as cenas caóticas de violência e o uso de câmera lenta para registrar mortes têm sua origem no filme de Kurosawa. Em meio à turbulência artística das novas ondas e contraculturas de meados da década de 60, os dois filmes seguintes de Kurosawa para a Toho Company fracassaram e sua relutância em rebaixar as produções épicas para projetos menores terminou por deslocá-lo. Em 1971, Kurosawa tentou o suicídio e seus 3 projetos seguintes,
Terzuzala, Kagemusha e Han só foram realizados graças ao apoio de admiradores de diversos países.